Boa noite, queridos. Boa noite. Graça e paz a todos. Sinto muito feliz de estar aqui hoje, trazendo uma palavra de Deus para a vida de vocês. O tema que eu quero falar aqui hoje é: acredite em você. Primeiro eu quero que você fale para o irmão que está aí do seu lado: acredite em você. Glória a Deus. Muitas das vezes olhamos para nós mesmos e nos sentimos pequenos, incapazes ou sem valor. Mas a verdade é que Deus nos vê de maneira diferente. Ele conhece nosso potencial e nos chama para viver algo maior do que podemos imaginar. Um dia, cheguei no Vale Santos, 6 anos atrás, e eu fui ganho pelo pastor Jacques. Pastor Jacques que derramou amor, graça sobre a minha vida. E comecei a frequentar células. Célula, eu me identifiquei muito bem com célula, porque eu era muito tímido, vergonhoso, quase nem falava, tremia muito. E célula foi algo que eu comecei a ter comunicação com os irmãos. A vergonha foi saindo, já me colocou para escolher um louvor. E eu gostava de uns louvor, mas eram uns louvor meio antigão, sabe? Todo mundo falava glória a Deus. Eu falei, não, cara, os caras gostou do louvor. Que acho que nem gostou nada, só para me ver feliz, né? Como eu tinha escolhido os louvores. E aí a gente caminhou junto, não faltava de célula. Foi dando certo, né? A gente foi melhorando como casal, como esposo, como pai. Aí um dia o pastor Jacques falou: vocês vão comigo hoje para uma célula. Em outro bairro, a gente está começando uma célula. E aí, a gente toda alegre, né? Foi, mas o pastor Jacques. Quando chegou lá, o pastor Jacques já apresentou nós como líderes daquela célula. Falei, meu Deus, esse cara endoidou legal aí, viu? Só que eu tinha a oportunidade de correr, não querer, e eu tive também a oportunidade de acreditar em mim mesmo. E foi onde, de início, eu falei para a pastora Heloísa, na célula, eu falei, Deus me livre, pastora Heloísa. Só que nem eu me toquei do que eu falei com ela. Falei, não, eu acho que eu magoei eles. Só que depois eu falei, Laura, bora para cima, eu acredito em mim. Porque o pastor já falou, cara, vocês já lideram bem a casa de vocês, vocês já vivem bem, as brigas diminuíram, né? E aí, glória a Deus, a gente se tornou líderes de célula. Mas por quê? Porque eu acreditei em mim. Porque eu tinha a opção de espainar, falar, não, eu não quero não, esse momento acho que não é legal não. Só que eu fui mesmo acreditando em mim, porque o que ser um líder de célula melhorou na minha vida foi algo sobrenatural. De 2 meses eu me tornei um homem de caráter. Os problemas que eu carregava, eu já não vivia mais dentro de casa. Por quê? Minha esposa vinha soltando umas farpazinhas, eu falei, Laura, a gente é exemplo agora, ninguém pode ver a gente brigando não, entendeu? A gente tem que melhorar, a gente tem que ser exemplo, agora a gente inspira outras pessoas. E o legal disso tudo é que a gente realmente parou de brigar, as coisinhas simples, fácil de resolver, já não existia mais, entendeu? Então eu falo aqui para a mulherada que quer ter um casamento transformado, almeje seu esposo ser um líder de célula. Não dá mole para ele não.
A gente tem um compromisso. Às vezes o esposo chega, estou cansado, não vou conseguir hoje. Não, eu não abro mão disso, não. Vão para a cela, vão para os cultos, injeta Jesus Cristo na vida do seu esposo. E ao contrário também, às vezes tem uma esposa que quer ficar para trás, o esposo não, quer ter uma esposa sábia, cheia de sabedoria. Não, eu não abro mão dos cultos, eu não abro mão da oração, eu não abro mão da cela, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor quer nos curar, mas Ele usa pessoas para transformar a nossa vida. E foi assim. O primeiro discípulo que apareceu para me cuidar, o cara falou que era viciado em pornografia, adúltero, justamente tudo que eu era. Então fala assim, sabe, Deus te cura, porque sabe que através da sua vida tem um monte de pessoa que precisa da sua ajuda, do seu apoio, da experiência, o que você fez para ficar livre, como você conseguiu ficar livre disso. Então fala assim, você já está em um degrauzinho a mais do que ele, não porque você é maior, é porque você já se dedicou, você já teve sabedoria, você já está meio edificado, transformado, o milagre já existe na sua vida. Então Deus faz assim, Deus coloca pessoas para concretizar a sua cura, para você ter autoridade para ensinar e também para curar, para ajudar a vida de outras pessoas. Mas vamos lá falar sobre o primeiro livro aqui da Bíblia, versículo Êxodo, capítulo 4, versículo do 10 ao 17. A versão NVI, tá certinho. Aqui vai falar de uma conversa que Deus teve com Moisés. Moisés, porém, disse ao Senhor: se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar. O Senhor lhe disse: quem deu boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Moisés, porém, respondeu: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e os instruirei sobre o que fazer. Ele será o seu porta-voz diante do povo e falará como seu representante. Você falará a ele como se fosse o próprio Deus. Leve na mão esta vara, porque com ela você fará os sinais milagrosos. Então, esse versículo fala sobre uma conversa porque Moisés, ele foi escolhido, né, para libertar o povo de Israel da mão dos egípcios. Só que, ao mesmo tempo, Moisés, ele se sentia... Moisés não se sentia capaz, porque ele achava que ele não ia convencer Faraó. Só que Moisés acreditava na própria força dele. Só que o Senhor falou aqui para ele não temer, ele só precisaria ir. Por quê? Porque a gente precisa só acreditar em nós. Porque o Senhor, ele vai colocar outras pessoas na vida da gente para nos ajudar a completar aquilo que o Senhor fala em nosso coração. Então aqui, nos ensina que quando a gente tem um chamado, a gente é escolhido dentro do ventre da nossa mãe. Quando a gente tem um chamado, a gente, aconteça o que acontecer, aí vai se cumprir na vida da gente. Só que para se cumprir, o primeiro passo, eu preciso acreditar em mim mesmo. Eu preciso estar disponível,
entende? Eu preciso acreditar, eu preciso ter fé. Então, nos ensina muito bem isso, porque ele fala que ele era gago, né? Ele tinha dificuldade de falar, mas do lado dele, Deus colocou quem? Alguém que falava bem, o seu irmão, para traduzir, para entender, para passar para outras pessoas, e assim somos nós. Eu tenho dificuldade de mexer no celular, eu montei uma loja, não sei mexer com câmera nem nada, eu tenho quem? Se eu colocar o Daniel é a pessoa que me ajuda, tanto na minha vida pessoal, como hoje é o meu discípulo, é alguém que eu garro firme, que está lá na célula, é a pessoa que está me ajudando, a multiplicação foi para lá, com a ajuda deles, hoje eles estão lá. Então eu falo assim, Deus, a gente não vai caminhar sozinho, Deus sempre vai colocar pessoas para nos ajudar. Então é muito importante isso. Então, queridos, Moisés foi escolhido para libertar o povo de Israel do Egito. Deus sabia das dificuldades dele, Deus conhecia o coração dele, mas Moisés começou a deixar de acreditar nele, pediu para escolher outra pessoa. Olha para vocês verem, Moisés chegou a um ponto de falar para o Senhor, indica outra pessoa, eu não sou capaz. Então olha para você ver, isso acontece muito na vida da gente. Às vezes a gente vê capacidade em um casal, em um líder, e às vezes a gente quer enviar eles, a gente quer se chegar mais perto deles, consolidar, ensinar, só que às vezes eles, assim como foi comigo, eu me sentia, não é incapaz, eu não queria assumir essa responsabilidade, porque eu via o pastor Jackson, a palho quente dele vivia para cima e para baixo, ajudando um, ajudando outro. Eu falei, não, esse cara não tem vida não, ele não faz. Vejo esse cara só na igreja, então eu pensei o quê? Se eu liderar uma célula, acabou minha vida, eu vou só para a igreja. Então eu falo assim, mas a palavra do Senhor fala, né, que aquele que perder a vida por amor a Ele, acha lá. Então eu encontrei o que é uma vida verdadeiramente de paz, uma vida onde a gente olha no espelho e fala, e se sente orgulho. Eu falo que, eu olho no espelho, eu me sinto orgulho da pessoa que eu sou, da pessoa que eu me tornei, sabe? Às vezes eu choro também, porque não é fácil a gente se tornar uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, mas é muito bom, sabe? Eu falo que a caminhada com o Senhor, ela é prazerosa, ela é edificante, ela transforma. Então, eu sou muito grato, sabe, ao Vale Santo, porque através dessa igreja eu virei gente. Eu falo com as pessoas, com minha família, que eu virei gente, porque alguém sabe aqui, acho que pouca gente sabe, né? De 13 anos até 20, vaqueiro. Eu sou vaqueiro. É bichão bruto mesmo. Eu corria até das meninas da escola, eu tinha medo. Então eu falo assim, sabe? O Senhor, ó, para você ver o jeito que o Senhor, assim como o Senhor fez com Davi, né? Que Davi cuidava de ovelhas desde criança. E eu falo que comigo não foi diferente. Eu fui para cuidar de animal, de vaca, de bezerro. Tirava leite, tirava 200 litros de leite no braço, levava no laticínio, moleque novo, andava no escuro com medo, caía de bicicleta, relava todo. Eu tinha que passar na frente do cemitério com 13 anos de idade, com medo, fechava o olho e passava. Então eu falo assim, eu lembro das dificuldades que foi para mim alcançar as coisas. Então eu falo assim, tudo foi conforme o Senhor quis para a minha vida. Eu falo que até animal, se você bater nele, ele não chega perto de você, não, ele fica com medo de você. Se você tratar animal, se você gritar ele, se você deixar ele com fome, ele toma medo de você. E eu falo assim, sabe, Deus me colocou primeiramente com animais, para mim ter calma, cuidado, saber que animais, Laura fica brava comigo, que às vezes não é que eu considero animais como gente, mas o jeito que você cuida do animal, se você cuidar de uma pessoa, dá certo.
Você acredita nisso? Porque eles são mais obedientes, eles são mais obedientes, eles são mais, ele anda atrás de você, ele não deixa você sozinho, você vai, ele volta, entendeu? Então eu falo assim, eles são fiéis, animais são fiéis com a gente. Quem tem cachorro, essas coisas, do mesmo jeito, são animais, se você tratar com amor, se você tratar com carinho, ele está perto de você o tempo todo. E eu fui criado assim, eu fui criado todo dia com 50 bezerros no curral, pega um, pega outro, pega um, pega outro, bezerro lambendo meus braços, brincando com eles no curral. Eu falo assim, eles têm confiança na gente. Então, eu falo assim, sabe, essa ida para mim, eu morei até 20 anos na roça, na zona rural, ia para a cidade só para estudar. Então eu falo que tem muito a ver com a pessoa que eu me tornei hoje, a humildade, de chegar nas pessoas, de às vezes ser humilhado, mas eu não humilho as pessoas, entendeu? Porque na palavra do Senhor fala que os humilhados serão exaltados, entendeu? Então a gente deve amar as pessoas, deve cuidar, nunca tratar as pessoas mal. Então eu acho que tem tudo a ver a pessoa que eu sou hoje por ter morado 20 anos na roça. Então eu falo que morar na roça me ensinou muito. Então, queridos, assim acontece com nós. Nós sentimos incapazes de ser um líder. Achamos que não falamos bem, mas o apóstolo Paulo também reforça essa ideia ao afirmar em Filipenses 4:3, não precisa colocar aí não, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui, o apóstolo Paulo destaca que a nossa capacidade vem de Deus, e por meio dele que possamos realizar grandes feitos. O apóstolo Paulo expressa aqui que é o Senhor que nos capacita, é através dele que vamos alcançar algo. Então, que às vezes a gente acha que do nosso jeito, com a nossa própria força, com a nossa própria vontade, que a gente vai resolver as situações do dia a dia, mas se a gente for observar, é o Senhor que nos capacita, é através dele, é ele que nos fortalece, é ele que nos dá sabedoria, sem ele não vamos alcançar nada, que a vontade dele é bela, é agradável, é perfeita. Então a gente tem que entender disso, precisamos crer em nós, mas precisamos também viver em obediência, precisamos estar disponível. Deus não olha para as suas limitações, mas para o seu coração. O propósito é que você use o seu talento para a glória dele. E é assim que Deus faz, querido. Eu estava vendo um dia que o apóstolo ele ministrou uma mensagem aqui sobre os talentos, sobre aquele senhor, né, que deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 para o outro. E eu entendi, na minha visão, veio assim: Deus deu 1 discípulo para um, 2 discípulos para o outro e 5 discípulos para o outro. E aí, no meu entendimento, foi tudo aquilo. Quem cuidou, quem investiu nos 5 talentos, nos 5 discípulos, Deus o quê? Deus multiplicou. Quem também cuidou, quem serviu, quem amou, quem investiu nos 2, Deus também multiplicou. Mas aquele que ganhou um discípulo e não cuidou, preferiu enterrar, esse cara aqui não tem jeito, esse cara aqui não tem solução, Deus fez o quê? Deus até tirou dele. Então, nós como líder, nós precisamos entender isso, que se a gente ganhar um discípulo, se a gente acreditar em nós, que eu posso ser capaz de cuidar de 1, ou 2, ou 3, Deus vai fazer o quê? Deus vai multiplicar. Então precisamos, nós como líder, nós como ovelha, precisamos pensar em alcançar alguém, cuidar de alguém, porque
eu fui transformado cuidando de pessoas. Quando eu cuidei de um, Deus foi dando 2, Deus foi dando 3, e hoje a gente cuida de 5 casais, e tem mais pessoas solteiras também, né? Tem a Natana por enquanto, né? E tem entendeu? Mas também tem a Sofia, que a gente está tentando trazer o Pedro, o esposo. Tem a Andriele também, que o esposo não está indo na igreja ainda, mas a gente está caminhando para ganhar, sabe? Então a gente precisa cuidar, bem cuidado, daquilo que Deus confiar a nós. Entendeu? Que se nós cuidar do que Deus confiar a nós, ele vai multiplicar. Ele vai fazer o que? Não, ele cuidou direitinho de um, vou colocar mais um na vida dele para ele cuidar. Não, ele está cuidando, está multiplicando, Deus está derramando, eu vou dar mais para ele cuidar. Então a gente tem que almeje cuidar pelo menos de um por enquanto. Se você às vezes não cuida de ninguém, está preocupado só com a sua própria salvação, deixa a dor do próximo doer em você também, almeje cuidar de um, que aí você vai ver a sua vida ser transformada, porque a minha foi assim. Eu tenho certas experiências com o Senhor, que eu faço tudo crendo no que aconteceu comigo. Às vezes eu ensino os meus discípulos a passar por um caminho que eu passei e deu certo. Eu não fico inventando moda, faz isso que vai dar certo. Não, eu não fui lá ainda, eu não conheço. Então, sabe, hoje, o meu casamento, eu vivi 9 anos, só batalha, quebradeira, separação, briga e tudo. Aí quando eu vim para o Vale Santo, isso há 7 anos atrás, o meu casamento foi transformado. Hoje a gente o quê? A gente ajuda casais. Então Deus, ele vai confiar a nós pessoas que a gente vai poder ajudar. Eu não vou ensinar algo a alguém que eu nunca passei por lá. Então tem 7 anos que eu estou na igreja, graças a Deus, estou bem com a minha esposa é top das galáxias, minha esposa me ajuda. Tem hora que eu falo, essa mulher é forte, porque ela faz coisas que às vezes eu não aguento, sabe? Eu falo que ela me inspira. Minha esposa, eu aprendi que se eu cuidar bem da minha esposa, se eu fazer ela feliz, eu estou no caminho certo, sabe? Eu falo que hoje minha maior preocupação é fazer minha esposa feliz, é ver ela realizando os sonhos dela. Então eu falo que, eu imagino que o Senhor se alegra disso, porque hoje as esposas têm essa dificuldade de encontrar um esposo que faz tudo por ela, que caminha junto, que sonha junto com ela, que chora junto, que se alegra junto. Eu sei que isso acontece muito, e ao contrário também. Tem esposa que dá trabalho para o esposo, às vezes o esposo está aqui, mas a esposa não quer estar, entendeu? E vice-versa. Então o nosso papel é ajudar essas pessoas que precisam da gente, né? Então, queridos, é bom demais, sabe? O medo e a acomodação impede o crescimento espiritual e a pessoa. A fidelidade no pouco leva a maiores responsabilidades e bênção. Quem não valoriza o que recebeu pode perder até mesmo o pouco que tem. Então, queridos, assim como eu falei sobre essa parábola, né, das 5 moedas, dos 5 talentos, né, que na época esse talento era moedas valiosas, né? Então que a gente possa, sabe, continuar, primeiramente acreditar em nós mesmos, porque a mudança, se nós não acreditar em nós, não vai valer de nada. Eu falei com a minha esposa, às vezes vem alguns profetas aqui na igreja, eu vejo o povo fazendo fila para receber uma oração, sabe? Eu falo assim, gente, a gente tem profeta aqui, tem coisa que já falou na minha vida que eu nem consegui realizar ainda. Para que eu vou procurar outro profeta para mim estar orando em mim? Não que isso seja, não, glória a Deus, você está precisando de oração? Glória a Deus, ora, mas eu falo assim, a mudança ela tem que partir primeiramente de nós.
Que às vezes eu venho aqui, ó, eu vou orar para o profeta me libertar do álcool. Não, cara, você sabe que você precisa parar de beber, você precisa ser liberto da maconha, do adultério, de outras coisas. Não, toma vergonha na cara e muda. Acredita em você, porque tem gente que acha que um profeta orar aqui, sumiu, mais nunca estou liberto, mais nunca eu vou beber. Não, parte de você, fala, não, beber me atrapalha. Beber atrapalha os planos que o Senhor tem para a minha vida. Beber atrapalha o meu relacionamento com minha esposa, com meus filhos. Estou gastando muito dinheiro. Não, chega de sofrer, não. E toma decisão, acredita em você, porque você vai ficar dependente. Tudo que você precisar, vai precisar de uma oração, sendo que você já entendeu, você já sabe dessa ideia. Jesus já entrou dentro de você, Ele já vive dentro de você. Então é algo que você precisa entender isso. Entendeu? Porque eu falo assim, sabe, eu aprendo muito com o apóstolo, sabe, eu falo com a Laura, eu vou pisar onde ele pisar, mas tem hora que eu não dou conta nele, é acelerado. Porque, eu falo assim, porque eu almejo, tudo que ele precisar, eu poder servir ele, eu estou indo em tal lugar, quem puder ir, não, eu posso ir, eu almejo isso também, eu almejo estar junto, porque eu sei o quanto está perto dele me inspira. Eu falei com ele lá, a gente foi viajar lá em Volta Redonda, eu falei, apóstolo, se a gente contar para as pessoas, é difícil acreditar, igual você contava de uma igreja de 1.000 pessoas, nós estamos aqui numa igreja de 2.000 pessoas, e 4 cultos no domingo, então a gente precisa ver que a gente consegue, que existe isso, que às vezes, apóstolo, eu nunca fui nessa igreja de 1.000 pessoas, não, será que existe? Não, gente, existe igreja de 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, então eu falo assim, é possível, é realidade, então eu falo que a gente precisa, igual ele fala, eu preciso pisar na terra e sentir essa unção. Eu falei, cara, que unção é essa que essa apóstolo está querendo? Mas eu fui lá, eu vivi isso. Ó, que você entra assim, ó, você chega a arrupiar todos. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, a gente precisa caminhar com ele, pisar onde ele pisar. Inclusive, eu falei com ele que a gente fez uma viagem que vai ficar para a vida toda. Ele levou nós para uma chácara que sobrenatural, ó. Entendeu? Nós vamos até voltar. Nós vamos até voltar lá uma outra hora, mas a gente conversa, né, apóstolo? Mas assim como Moisés, voltando a falar de Moisés, talvez hoje você esteja cheio de dúvidas. Será que Deus pode me usar? Será que eu sou bom o suficiente? E se eu fracassar? São 3 perguntas aqui, né? Mas a resposta de Deus para você é a mesma que Ele fez a Moisés. Eu estarei com você. Entendeu? Então é muito prazeroso, sabe? Servir ao Senhor. Esses dias eu estava até compartilhei com a apóstola, assim que ele me falou sobre ministrar sobre essa palavra, sobre acreditar, sobre a dificuldade que a gente tem hoje de fazer o líder acreditar nele mesmo. A moça ali perguntou qual que é mais triste, não foi qual que é mais triste, ou é um líder doente, ou é uma ovelha doente, né? Eu falei, nossa, cara, um líder doente é muito ruim, mas eu vivi uns 2 meses assim, ó, muito no automático, muito robótico. Hoje é célula, bora. Hoje é culto, bora. Hoje é oração, bora. Chegou num tempo eu falei, Senhor, eu preciso saber se eu estou caminhando certo. Eu não estou sentindo a tua presença mais comigo, eu não estou sentindo aquele algo bom quando você faz uma oração e você saber que você está alinhado no caminho certo. Falei, Senhor, eu jejuei, aproveitei o jejum, orando no jejum, e eu falei assim, eu coloquei Deus à prova, e eu de vez em quando dá esses negócios em mim, sabe? Quando eu vejo que eu estou muito parado, eu falo, Senhor, eu preciso saber se eu estou no caminho certo, eu preciso saber se eu estou somando, eu preciso saber se eu estou ajudando, eu preciso saber se eu estou contribuindo, e nisso
Chegou lá na célula, tocou 2 louvor lá e o Senhor falando comigo, toca esse louvor. Toca esse outro louvor e ministra na vida das pessoas sobre esse louvor. Eu falei, cara, que isso é coisa da minha cabeça, porque a célula é tudo certinho, 2 louvor, oração, eu não quero ficar aqui, colocar mais 1 louvor, 3 louvor, ficar congestionando a célula. E eu fiquei calado. Aí no final, o Senhor falou assim, aquele louvor que eu pedi para você colocar, ministrar na vida das pessoas, orar, coloca ele agora no final, na oração final. E eu não acreditei. Eu falei assim, cara, isso é coisa da minha cabeça. E aí, deixei para lá, a célula foi top das galáxias, confraternização. Não sei se a apóstola percebeu na oração, na reunião do encontro com Deus, eu chorei muito, porque o louvor que o Senhor estava pedindo para colocar e eu orar, era o louvor do encontro com Deus. Você acredita? Aí o Senhor me tomou, sabe? Me tomou porque, para mim, foi uma resposta. Eu fiquei muito edificado com aquilo. Para mim, a minha vida, agora eu vivo mais uns 10 anos, sabendo que eu não estou sozinho, que o Senhor está comigo, nas minhas atitudes, no que eu estou fazendo, eu estou no caminho certo, eu estou servindo, estou contribuindo para a obra, sabe? Então é muito bom quando você recebe uma resposta do Senhor. Igual eu quando o Espírito Santo vem sobre a minha vida, eu só choro, eu não consigo. Muita gente, né, fala em língua, cai. Não, o Espírito Santo me tomba, eu sinto a grandeza dele, eu só choro. Eu só choro, eu fico umas meia hora chorando. Então, Deus fala com cada um diferente, né? Eu sou chorão, eu sou chorão. Então esse é o meu modo. Não adianta falar, Wesley, você não cai, você não pula, você não faz isso. Não, o Senhor fala comigo, Ele tem um jeito dele falar comigo, eu sinto a presença dele, eu choro. Esse é o jeito de eu me dialogar, de eu sentir a presença dele, é o Espírito Santo. Então eu fico muito feliz, sabe? Eu fiquei muito feliz dessa resposta que o Senhor me deu, me motivou a continuar amando, cuidando, servindo as pessoas. Então, isso é muito importante na nossa vida. Deus não precisa que sejamos perfeitos. Precisamos estar disponível e ser obediente. Então, querido, como eu disse, que possamos pensar nisso, sabe? Eu tenho aprendido que quando eu estou em obediência, a minha vida está protegida. Quando eu estou em obediência, eu posso orar, eu posso clamar ao Senhor que as minhas orações vai ser respondida. Porque não tem coisa mais ruim do que você orar e não sentir a presença do Senhor. E quando você está em... Eu falo porque já existiu isso comigo. Quando você está em pecado, você sente vergonha de orar. Você sente que o Senhor não vai ouvir suas orações. E eu sou muito cuidadoso com isso. Eu quero perder tudo, mas eu não quero perder a presença do Senhor. Porque viver sem a presença do Senhor não tem graça. É um vazio que é inexplicável o que pode acontecer com a nossa vida. E outra coisa que tem falado muito comigo é a respeito do chamado de Eliseu. Foi no último culto que você falou isso, não falou? E foi uma confirmação do Senhor também. Vocês vão me ver aí de um carrinho velho. O Virtus eu vou vender ele porque o Virtus ele me leva para o Uber. É algo que precisa morrer dentro de mim, sabe? Porque a hora que as coisas apertam, o Uber é minha salvação. E eu vou pro Uber e desprogramo minha vida todinha. Então aquela carroça lá, ela precisa ser queimada. Ela precisa sair da minha vida, porque o Senhor já está falando isso comigo tem tempo. E é o meu bezerro de ouro, aquele carro. Não que eu gosto dele, mas é um carro que entra no Uber. Eu preciso comprar um carro que não entra no Uber, que não cadastra no Uber. Porque se eu comprar um carro que cadastra no Uber, eu vou para o Uber.
Entendeu? E eu falo que eu preciso fazer igual Eliseu, eu preciso queimar tudo, eu preciso não ter motivo para mim voltar para trás, porque fica na minha lembrança. Às vezes, quando eu me aperto um pouquinho, vem na minha cabeça, vai pro Uber, lá o dinheiro é rápido, você ganha rápido, mas também me tira do meu propósito, muito rápido. Então eu falo que é algo que o Senhor tem falado muito comigo com isso, sabe? E eu preciso entender, eu preciso acreditar em mim e acreditar no Senhor que sem o Uber minha vida vai andar alinhada com o Senhor, porque me prende demais. Parece que é algo que atrapalha eu crescer, é algo que está amarrado nos meus pés, sabe? Então, em nome de Jesus, eu vou fazer igual Eliseu. O beijo na mãe, no pai, eu acho que minha mãe o Senhor já levou, né? Não precisa fazer isso mais. Mas o boi, a carroça, eu preciso queimar. Fazer um churrasco, né? Deu entre os amigos. E seguir o meu pastor Jackson, o meu apóstolo Ederson, a pastora Heloísa, a apóstola Nayara. Porque eles precisam de nós. Eles precisam de ajuda também. Eu falo que essa sequência ela precisa dar continuidade, porque é como o apóstolo falou, da primeira, segunda, terceira geração à quarta, quando chegou na quinta, paralisou, né? Não tem. Mas eu encontrei. Cadê o Gustavão? O Gustavão estava aí, ó. Foi no banheiro? Então, apóstolo, hoje, só para cá, apóstolo, pastor Jackson, o Pablo. Aqui que eu vou mostrar para vocês algo.